Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia. Hoje, dia 1º de fevereiro, segunda-feira, estamos na quarta semana do tempo comum. A primeira leitura é retirada da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos de 32 a 40. Irmãos, o que mais devo dizer? Não teria tempo de falar mais sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel ou os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram os seus mortos pela ressurreição. Outros foram esquartejados ou recusaram resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes, as prisões, foram apedrejados, foram cerrados ou morreram a golpes de espada. Levaram vida errante, vestidos com pele de carneiro ou pelos de cabra, oprimidos e atribulados, sofreram privações. Eles, de quem o mundo não era digno, erravam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E, no entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso não obtiveram a realização da promessa, pois Deus estava prevendo para nós algo melhor. Por isso não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós. Palavra do Senhor. Responderemos este texto com o Salmo 30, cujo refrão é: fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. No interior de vossa tenda os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Seja bendito o Senhor Deus que me mostrou o seu grande amor numa cidade protegida. Eu que dizia quando estava perturbado, fui expulso da presença do Senhor, vejo agora que ouvistes minha súplica quando a vós eu elevei o meu clamor. Amai o Senhor Deus, seus santos todos. Ele guarda com carinho os seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. O evangelho proposto para a nossa reflexão de hoje é o de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca um homem possuído por um espírito impuro, saído de um cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, um endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos,
atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, um homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Entendo que a palavra de hoje continua o tema da semana oferecido, dado pela liturgia da palavra de ontem, do domingo, que no mesmo texto de Marcos diz que Jesus, no dia de sábado, na sinagoga, ensinava não como os fariseus e mestres da lei, mas como quem tem autoridade. E esta autoridade se estende a todas as esferas. Vai desde a natureza, quando, por exemplo, Jesus realiza uma cura física, colocando a natureza à mercê da vontade do nosso Deus de salvar. Então, sobrepondo a vontade salvífica à força da natureza, até, por exemplo, o caso dos exorcismos, onde ali se manifesta também a força e a autoridade de Jesus sobre a sobrenatureza. Então, da natureza à sobrenatureza é sim preponderante, é protagonista, é prioritária a vontade do nosso Deus de libertar e de salvar. Este é o texto que explica, por exemplo, que ilumina o próprio Antigo Testamento, o texto da primeira leitura de ontem, onde Moisés, um discurso de transição, já preparando a passagem da liderança dele para de Josué, diz que virá da parte de Deus um homem com a força do Espírito, com a força, com a autoridade. O tema apresentado mais à frente, depois no Evangelho de ontem, a exousia, a autoridade, a força que vinha de Jesus, a força que fazia com que as palavras de Jesus não fossem só palavras, mas palavras que se realizavam e se tornavam vida. Nos textos de hoje, a primeira leitura da carta aos Hebreus, ela mostra a importância para toda a fé do Antigo Testamento dos feitos e das obras realizadas por juízes, patriarcas e profetas, alguns deles citados no próprio texto, mas diz que para aqueles que tiveram uma oportunidade de ser contemporâneos ou posteriores a Jesus, foi reservada e dada a experiência de contemplar e experimentar algo ainda maior. E o texto do Evangelho retoma mais alguns relatos de exorcismo, neste caso de uma legião que tomava conta de um homem que aprisionava um homem, e Jesus realiza esse exorcismo exatamente deixando claro que a vontade salvífica de Deus está acima da natureza e da sobrenatureza. Está acima de qualquer impedimento natural, assim como os possíveis impedimentos sobrenaturais.
naturais. Há um aspecto interessante que este homem, depois de liberto após o exorcismo, retomada assim a absoluta normalidade, né, integridade física e espiritual, ele deseja seguir Jesus e Jesus não permite, mas acha importante que ele permaneça para testemunhar. Do ponto de vista estratégico e do ponto de vista do anúncio do reino de Deus para aquele homem, foi mais importante permanecer. Embora do ponto de vista do prazer e do gosto dele, a vontade maior era de entrar na barca e seguir com Jesus. Como é importante às vezes a gente perceber que o nosso testemunho daquilo que Deus realizou e fez por nós, tem ele sim sua força e nos confere alguma autoridade naquilo que pregamos, falamos e testemunhamos. Peçamos ao Senhor que possamos participar desta mesma autoridade conferida a Moisés, que conduziu aquele povo até aquele determinado ponto ali, descrito no livro do Deuteronômio, a Josué, o sucessor de Moisés, a quem foi dada esta mesma autoridade. Josué, portanto, que continua a condução do povo no momento específico ali de posse de terra prometida, de pequeno trecho de travessia, e aquela que estava ali, que brota de Jesus como fonte. A autoridade de quem é poderoso em palavras e obras, fruto da estreita e íntima relação com o Pai e, ao mesmo tempo, da força do testemunho de vida. Desejo a todos um dia abençoado.